nossos slides. Alimentos para redução do colesterol. Vamos lá. Então, já quem chegou aqui é novo agora no canal, se inscreva no canal, marca o sininho lá de notificação para receber sempre que houver uma live sendo produzida ou um vídeo que foi colocado no ar, tá? Gravado. E tragam as pessoas, deixa o like, pessoal. Deixa o like porque isso é importante para a gente. O colesterol é feito em seu fígado e tem muitas funções importantes. Já sabemos que o colesterol do fígado é um colesterol saudável, necessário, que pode se alterar ou até diminuir em quantidade se a gente começar a usar outros tipos de colesterol agressivos ao organismo que vão nos prejudicar nos vasos, no cérebro, no coração, outros órgãos, tá? Por exemplo, esse colesterol do fígado ajuda a manter as paredes de suas células flexíveis e é necessário para fazer vários hormônios. Então vocês vejam como é que o nosso corpo ele não é uma parte, ele é todo interligado. Por isso que quando nós falamos um tratamento, a gente não pode pensar só num ponto, a gente tem que pensar num todo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma entorse de tornozelo, a torção de tornozelo pode afetar o joelho, pode afetar o quadril, pode afetar a coluna, pode afetar o ombro. Um atleta, por exemplo, que sofreu esse tipo de lesão, ele pode acontecer a ele o seguinte: uma lesão pode diminuir o ombro, o movimento do ombro, porque o nosso corpo está todo interligado, nada é separado. Então, se se fala que o fígado ele tem um fator de produção de hormônios, é sinal que ele tem ligação lá em cima com a nossa hipófise, ele tem ligação lá em cima com o nosso hipotálamo. Então, tudo está interligado. Ele tem ligação lá com o intestino. Então, todas essas ligações que existem no nosso corpo, tá? Quando eles começam a falhar, outras estruturas também podem falhar. E aquela que é mais suscetível, né, é mais problemática e que pode causar um problema, é ela que é mais afetada. Então, o colesterol do fígado é um colesterol saudável, ok? Todo mundo pensa em colesterol ruim. Nós temos colesterol bom e temos colesterol ruim, tá? Como a gordura, o colesterol não dissolve na água, em vez disso, para se mover ao redor do corpo, depende de moléculas chamadas de lipoproteínas. Estes vão carregar o colesterol, a gordura e vitaminas solúveis em gordura através do sangue. Bem, essas gorduras boas, essas sim vão nos trazer energia, porque o alimento é energia. Quando a gente está fazendo algum tipo de atividade, quando a gente está fazendo algum tipo de função, seja o exercício, seja pensando, seja lendo, seja vendo televisão, seja o que for, tá? Nós estamos gastando energia. E esse gasto de energia, lógico que uns mais e outros menos, nós gastamos mais no exercício, gastamos mais pensando do que vendo alguma coisa, porque a gente às vezes está vendo e não está nem ali, né? Parece que o cara está olhando para a televisão e está em outro lugar. Está sentado numa sala de aula, o professor está falando e o cara parece que está em outro lugar, em outro mundo. Então, tudo isso é gasto energético. O coração está batendo, o nosso estômago está digerindo, os intestinos também. Então, tudo isso gasta energia. E como nós repomos energia? Através da alimentação. Tanto que, lá, quando um paciente chega na acupuntura, a primeira coisa que eu pergunto, se alimentou? Porque quando você usa as agulhas, você está gastando energia do paciente. Essa energia, ela está circulando, segundo a medicina chinesa, e ela está gastando energia. Então, se você não está repondo, né, com o alimento essas energias que vão ser processadas no meu corpo e vão ser colocadas para que nós usemos esta gasolina, entre aspas, a gente só tem a ter prejuízo. Então, o alimento é importante, né, para a gente. Então, esses colesteróis,
esse colesterol ruim, né, essa gordura ruim, é essa que vai causar prejuízo a gente. Diferentes tipos de lipoproteínas têm efeitos diferentes na saúde. Por exemplo, os altos níveis de lipoproteína de baixa densidade, o LDL, resultam em depósitos de colesterol nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, que pode levar especialmente à aterosclerose, né? O que leva, na verdade? Vamos lá. Artérias entupidas. Se vocês lembram, a capa hoje da nossa live era uma artéria com uma estrutura amarela, aquilo é gordura, tá? Interrompendo o fluxo, ou diminuindo o fluxo, né, de sangue que passa por ali. Então, quando essa gordura se deposita ali nas paredes internas, que nós chamamos de luz do vaso, eles começam a diminuir a passagem de sangue. E diminuindo a passagem de sangue, aquele órgão que está recebendo aquele sangue começa a ter deficiência de oxigênio, de nutrientes, de retirada de toxinas que vão pelo sangue, vão ser filtradas nos nossos rins. Então, todo esse processo começa a ficar com deficiência, até que o órgão venha à falência. O coração pode vir à falência, o fígado pode vir à falência, o cérebro pode vir à falência, tá? Então, todo esse processo natural, quando a alimentação é pesada, é rica em gordura, você pode diminuir a sua possibilidade. Boa tarde, Juscelio. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela participação, tá? Isso tudo pode causar, por exemplo... Boa tarde, Boca. Seja bem-vindo aqui. Todo esse processo inadequado pode diminuir até o prolongamento da sua vida. Você pode retardar tudo isso. É o que eu falo sempre, gente. Tudo aquilo que nos agride e nos faz mal é um tipo de suicídio. Vou repetir a frase. Tudo aquilo que nos faz mal e nós sabemos por consciência que faz mal é um suicídio consciente. Você está matando o seu corpo aos pouquinhos. É aquela história de dormir mal, beber demais, fumar, comer comida gordurosa demais. Todo esse processo pode ser retardado se você se conscientizar que aquilo não é bom para você. Agora, o problema é quando você sabe que aquilo faz mal para você e você continua. Aí é um suicídio consciente. Tá? Eu estou dizendo isso porque é uma verdade. Tá? Então, esse colesterol ruim, ele entope as artérias, ele pode causar um AVC, que é vulgarmente chamado de derrame, ele pode causar um infarto do coração, um infarto do cérebro. Todo mundo acha que o infarto é só do coração. Pode ter um infarto pulmonar, tá? Uma insuficiência renal, porque ele não está filtrando adequadamente, está cheio de problemas ali, o sangue não está chegando adequadamente ao órgão. Então, toda essa alimentação ruim foi você que fez, foi você que escolheu. Existem muitas maneiras naturais de aumentar o colesterol bom, chamado de HDL, e diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. Tá? Então, nós temos, novamente, o tal equilíbrio. O bom e o ruim e o bom. Tá? Tudo no mundo tem dois lados, inclusive o colesterol. Se eu consumir demais colesterol ruim, eu vou elevar meu peso, eu vou sobrecarregar meus órgãos. Se eu consumo mais do bom, eu vou preservar as células, eu vou preservar meus órgãos, eu vou preservar as nossas estruturas musculares e articulares, porque o aumento de peso sobrecarrega as articulações, sobrecarrega os ligamentos, os músculos, e você tem, na verdade, o quê? Um desgaste nas articulações, por exemplo, precocemente. Você vê, o que o atleta sofre? Por que o atleta não é uma pessoa saudável? Uma coisa que eu digo sempre. Porque ele vive com dor. Não adianta querer ser atleta, você tem que nascer com a genética para ser atleta. Isso é muito diferente. Não é toda hora que nós vemos atletas de alto nível presentes aí. Tá? Eles não surgem de uma hora para outra. Não é toda hora que você vê um Pelé da vida, um Zico, um Maradona. Você vê, o Maradona destruiu a própria vida, gente. Suicídio progressivo. Drogas.
Comprei cacau em pó, linhaça, açúcar, mascavo, não é máscara, é mascavo. Misturei tudo e estou misturando também com banana e maçã. Parabéns, Boca. É isso aí, manda brasa. Você vai se sentir melhor. A gente, quando come uma comida mais saudável, gente, a gente não sente aquele peso no estômago. Por isso que eu tenho por hábito, antes de começar uma alimentação um pouco mais densa, tá? Quase todos ficam com sequelas. Todo jogador quase fica com sequelas. Você vê, o Zico mesmo agora, mais ou menos há um mês e pouco atrás, fez uma cirurgia de artroplastia. O que é isso? É uma plástica da articulação. Retira-se a parte óssea, coloca uma estrutura metálica. A dor some? Some. O problema some? Some. Só que ele não pode fazer mais alguns tipos de atividade. O Zico está com 71 anos também, né, gente? A vida ativa se modifica bastante. Então, todo esse processo de dor foi provocado pelo desgaste, né? A performance atlética, ela gera desgaste, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Boa tarde, Ulisses. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu like, tá? Obrigado. Grande abraço aqui. Obrigado, tá, Ulisses? Obrigado por dar essa passadinha aqui com a gente. Bem, vamos continuar. O fígado produz tanto colesterol quanto o seu corpo precisa. Ou seja, ele só produz a necessidade. Boa tarde, Carlos Alberto. Obrigado pela presença novamente. Obrigado aqui. Se quiser vir para o YouTube, tá? No canal Uma Luz para Fisioterapia, eu sei que você já me conhece. Só vir para cá, tá? Então, o fígado produz tanto colesterol quanto o seu corpo precisa, ou seja, necessidade. Às vezes a gente exagera no colesterol na alimentação e o fígado já faz isso para a gente, tá? Então, comida saudável sempre é o necessário, tá? Ele embala colesterol com gordura. Obrigado, Ulisses. Obrigado novamente. Ele embala... Não esquece de mandar o link para as pessoas, tá? Para os seus amigos, no WhatsApp, no Telegram. Não esquece disso. Eu sei que você faz. Ele embala colesterol com gordura no que é chamado de lipoproteína de baixa densidade. É chamado VLDL. Esse VLDL, na verdade, é o colesterol intermediário. Ele nem é o ruim, nem é o bom. Ele fica no meio. Então, você já tem ainda... É como se eu tivesse uma balança, tá? E nessa balança tivesse o ponto de apoio. Então, eu tenho aqui o colesterol ruim, aqui o colesterol bom e no meio o ponto da balança, deslocando mais para um lado ou mais para o outro para manter o equilíbrio. Só que às vezes a gente pega o ruim, né, o ruim na verdade, e faz isso, ó. Sobe demais. Aí o seu corpo grita. Obrigado, Ulisses, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Agora manda para os seus colegas nas redes sociais. Vai lá. Obrigado. Como o VLDL fornece gordura para as células em todo o corpo, ele se transforma em LDL, mais denso, que carrega colesterol onde for necessário. Então, ele distribui adequadamente a necessidade dessa energia necessária, que é o alimento. O fígado também libera HDL, que então leva colesterol não usado de volta para o fígado. Tudo que a gente usa, gente, exceto alguns momentos, né, na nossa... Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente pensa, quando a gente caminha, faz exercício, quando a gente escreve, quando a gente vê televisão, a gente está gastando energia. Essa energia necessita de hormônios. Essa energia precisa de neurotransmissores cerebrais. Um deles é o cálcio, que está presente nos nossos ossos, especificamente. Vocês já escutaram eu falar aqui que a quantidade de cálcio que nós produzimos daria para produzir 17 esqueletos durante a nossa vida. Lógico que ele declina, diminui em certo momento, né, com o envelhecimento. A gente vai declinando, vai diminuindo. Mas se você faz durante a vida um processo, vamos dizer assim, de poupança dos ossos, com exercício, com sol, com alimentação equilibrada, você vai ter uma saúde óssea muito melhor no envelhecimento. Ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você fazer isso, ok? Então, quando você usa nesses momentos que eu falei aqui, o cálcio é jogado naquele ponto, por exemplo, a pensar, para ver televisão, para se exercitar os músculos, e depois disso ele é reabsorvido ao osso. É como se eu colasse novamente o meu osso.
Existem só 2 momentos que nós perdemos muito cálcio, tá? É quando a gente tem uma diarreia intensa ou quando a gente vomita. Você vê que são 2 momentos que nós sentimos prostrados, fracos, que a gente perde muito cálcio, mas o organismo tenta repor, tá? Então, essa deposição de HDL, ou seja, um bom colesterol, ele também tem um limite, mas a gente precisa de energia para que esse limite aconteça. A energia gasta para que a máquina do corpo funcione é grande. Sim. Você vê que a gente usa de forma voluntária e nós usamos energia de forma involuntária, certo? De forma voluntária, quando a gente anda, quando a gente se exercita, quando a gente escreve, quando a gente dirige, tudo isso é de ação voluntária. Agora, quando o coração bate, o estômago processa o alimento, né, digere o alimento, quando os rins filtram, quando os vasos impulsionam o sangue junto com o coração, isso é involuntário, está gastando energia. Perfeita a sua colocação. Então, tem várias coisas que nós precisamos de quê? De alimento adequado para equilibrar essas energias gastas, tá? Os alimentos que reduzem o colesterol, vamos neles. Mudar os alimentos que você come pode diminuir seu colesterol e melhorar a sua armada de gorduras flutuando, ou seja, é o deslocamento, flutuando através de sua corrente sanguínea. Adicionar alimentos que reduzem o LDL, que é um colesterol ruim, a partícula prejudicial que transporta o colesterol, que contribui para a aterosclerose, entupindo as artérias, é a melhor maneira de alcançar uma dieta de colesterol baixo. Diferentes alimentos reduzem o colesterol de várias maneiras. Alguns fornecem fibras solúveis, por isso que eles vão pegar aquela gordura ruim que está dentro dos vasos, está dentro do nosso fígado, está dentro do nosso intestino e vão levá-los para fora, vão sendo eliminados gradativamente, tá? Lógico que cooperando com isso o exercício físico. Não adianta fechar somente a boca e você não gastar, você vai ficar com flacidez. Se você quer diminuir o peso corporal, diminuir essa quantidade de colesterol, não é somente fechar a boca. Fechou a boca e não se exercitou, seja mesmo uma caminhada, você vai ficar todo flácido, tá? Então tem que fazer os dois. Tem que fechar a boca, reduzindo o colesterol ruim, comendo comida saudável e se exercitando. Senão você vai ter queda de pele, queda de músculo, queda de tecido, tá? Então, alguns fornecem fibras solúveis que ligam o colesterol e seus precursores no sistema digestivo e os arrastam para fora do corpo através de entrarem na circulação, tá? Então, são as fezes que vão eliminar, é a urina que vai eliminar, ok? Alguns lhe dão gorduras poliinsaturadas que são diretamente reduzem o LDL. E alguns contêm esteróides vegetais e extratos que bloqueiam o corpo a absorver esse colesterol. Por exemplo, o azeite é uma gordura saudável. O óleo de coco em pequena quantidade é uma gordura saudável. A banha de porco é saudável, entre aspas, tá? Depende da quantidade que você usa também, ok? Mas nessa época, das nossas avós, principalmente, ninguém tinha problema de colesterol, gente. E é banho de porco. Hoje esse monte de óleo de canola, óleo de girassol, óleo não sei do que. Aqui em casa, por exemplo, a gente não usa fritura. Tá? A gente não come fritura. Porque a fritura é um dos problemas de depósito nas artérias. Ah, é gostoso, é saboroso, dá sabor. Usa outra coisa para dar sabor. Vamos lá, os alimentos. Aveia, essa vai quebrar, vai pegar aquela gordura ruim e vai levar para fora. Vamos lá. Um passo fácil para baixar seu colesterol é ter uma tigela de aveia ou cereal à base de alimentação, da alimentação matinal. Fornece, é como o Boca está fazendo, por exemplo, tá? Pega a banana, coloca um pouco de aveia, coloca um açúcar mascavo, coloca uma fruta, tá? Junto. Pega o abacate, amassa o abacate, coloca aveia,
São os exemplos. Fornece 1 a 2 gramas de fibra solúvel. Adicione uma banana ou alguns morangos por mais de meio grama. Tá? Então aí, ó, uma alimentação saudável. Quem tem problema de colesterol, já falo novamente, cereais é uma boa, tá, Elizabeth? É uma boa. De manhã, legal, às vezes, tomar primeiro aquele suco de limão para eliminar aquela gordura presente no fígado, para evitar o problema da esteatose hepática ou uma evolução por uma cirrose hepática. Dá uma meia hora, 40 minutos, aí vai comer a banana com cereal, coloca lá, coloca um morango ou come com abacate, o que vocês acharem legal. As diretrizes nutricionais atuais recomendam obter de 20 a 25 gramas de fibra por dia, com pelo menos 5 a 10 gramas provenientes de fibras solúveis. Por exemplo, uma fibra bem natural mesmo, junto com a aveia. A gente, quando descasca uma laranja, né, que às vezes a pessoa come muito, às vezes depois do almoço, né, aquela laranjinha cortada, e as pessoas tiram, às vezes, aquela pelezinha, né? O ideal é tirar a casca, tirar aquela pele mais branca e tem aquela pelezinha mais fininha que fica em cada gomo. Aquela pele, gente, é fibra pura. Uma laranja já está dentro desse processo aqui, ó, de 20 a 35 gramas. Então, aquela fibra que está contida dentro daquele gomo de laranja, porque dentro do gomo tem vários gominhos menores, aquilo é fibra. E aquela fibra vai ajudar na produção do bolo alimentar, vai ajudar na eliminação da gordura. Você vê, as pessoas que comem feijoada, por exemplo, existem feijoadas hoje mais gordas e feijoadas mais magras, tem sempre laranja. Os escravos, quando comiam, né, isso aí é uma alimentação que veio dos escravos para a gente, quando eles comiam a feijoada, eles colocavam a laranja, porque a laranja ajudava a produzir o bolo alimentar, ajudava na digestão para eliminar o excesso. Quem não gosta de uma feijoada, gente? Eu adoro feijoada. Adoro feijoada. Tá? Então, esses alimentos cítricos com essas fibras ajudam a carrear, a levar essa gordura ruim para fora. E a gente acaba aproveitando só o que é necessário. Ok? Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo. Alexandre é o nosso, vamos dizer assim, o nosso guru do layout aqui do nosso canal, tá? O Alexandre é o guru do layout. Quem quiser depois o telefone dele para fazer alguma coisa em cima da internet, é só me pedir que eu mando. Não gosta de feijoada, daí? Que isso? Ah, porque você não gosta de carnes, já entendi. Grãos integrais. Vamos a eles. Aveia e farelo de aveia, cevada e outros grãos integrais podem ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas, principalmente através da fibra solúvel que eles fornecem. Lembrando, fibra solúvel é para carrear gordura ruim do nosso corpo, formar bolo alimentar, para se transformar em fezes, para eliminar o que é ruim. Feijões. Feijões são especialmente ricos em fibras solúveis. Também leva o tempo para o corpo digerir, o que significa que você se sente saciado por mais tempo depois de uma refeição. Essa é a razão pelo qual os feijões são um alimento útil para as pessoas que tentam perder peso. Tá? A gente está falando de feijões, todos os tipos de feijões. Tá? Inclusive o feijão, ele é muito rico em ferro, é muito bom para o nosso sangue. Tá? Quem tem problema de anemia deveria comer feijão todos os dias. E é uma alimentação saudável, né? O brasileiro tem muito por hábito feijão, arroz e batata frita e ovo. Não é isso? Feijão, arroz, batata frita e ovo. E alguns, hoje menos, né? Feijão, arroz, bife e ovo. Tá? Mas são alimentações saudáveis. Berinjela e quiabo. Quem não gosta, eu gosto de berinjela, quiabo nem tanto, né? Inclusive tem gente que às vezes escorrega no quiabo, mas brincadeira. Mas berinjela eu gosto, quiabo nem tanto. Esses dois vegetais de baixa caloria são boas fontes de fibras solúveis. Batata frita nunca. Estou falando que é o hábito brasileiro, tá? É o hábito brasileiro.
Novamente a berinjela e o quiabo, continuando aqui. Não, era nozes, desculpem, gente, eu errei aqui no slide. Comer amêndoas, nozes, amendoim e outras nozes é bom para o coração. Comer uma xícara de nozes por dia pode diminuir ligeiramente o LDL. Quiabo com frango, minha mãe fazia muito isso, na ordem de 5%. As nozes têm nutrientes adicionais que protegem o coração de outras maneiras. Gente, é uma xícara pequena, pelo amor de Deus, não é 1 quilo, tá? Ou seja, a noz, no caso, a castanha de caju, a castanha do Pará, o amendoim, porque tem pessoas que têm problemas, às vezes, no consumo de amêndoas, de amendoim, de nozes, com a dor de cabeça, tá? Então não exagerem. É comer um dia, dá um intervalo aí, é aquela história de variar a nossa alimentação e não repetir a alimentação, tá? Tudo em excesso faz mal, tá? Então, se você ficar comendo todo dia nozes, amêndoas, amendoim, vai chegar uma hora que o seu organismo vai começar a rejeitar, tá? E tem sempre um dia que a gente não está bem. E nesse dia não muito bem é que causa uma diarreia, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, e você não sabe como é que foi isso, o que aconteceu. Óleos vegetais. O uso de óleos vegetais líquidos, como a canola, o girassol, o açafrão, óleo, não estou falando do óleo que você coloca para fritar. Existe o óleo natural em forma de suplemento que você compra em casas naturais que fazem bem, tá? E a quantidade, às vezes, o frasco é pequeno, 50 ml, 100 ml no máximo, tá? O que o pessoal compra, às vezes, para fazer fritura é de 1 litro. Não é isso que eu estou falando. Tá? Ali tem soja misturado com girassol, com canola. Estou falando do óleo natural, ok? E outros no lugar da manteiga, babanha ou o encurtamento ao cozinhar na mesa, ajudando a baixar o LDL. Um outro alimento que eu não coloquei ali, tá? Não sei se eu vi nos slides, não é porque a gente vai fazendo tanta coisa, lendo tanta coisa. Fala-se muito, sabe, para a gente, inclusive para os ossos, para o nosso organismo, a cúrcuma. E vai ser uma live que eu vou falar sobre cúrcuma. A cúrcuma hoje, ela tem sido muito utilizada para os nossos ossos, evitando inclusive problemas de desgaste ósseo, tá? Então é um meio alimentar, é uma medida alimentar que tem efeitos positivos. Muitos profissionais de saúde têm falado muito bem da cúrcuma. Então quem está iniciando aqui no canal, é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, deixar o like para nos elevar cada vez mais dentro do nosso canal. Estamos chegando já aos 34.400, acredito que essa semana nós vamos chegar aos 34.500, ou passar, inclusive. Estamos tendo um número maior, pessoas, vocês estão ajudando muito o canal, né? Trazendo os vídeos, até os pequenininhos, aqueles de 15 segundos que eu coloco, sempre chamando vocês para live, são vídeos que o YouTube começou a usar, chamado de shorts, ou seja, são curtos, são 15 segundos e chamam vocês. Vocês terem uma ideia, o meu videozinho ontem, short de ontem, teve mais de 400 visualizações. É muita gente, pessoal. E o vídeo que teve uma das mais visualizações em 2 semanas foi a alimentação para quem tem fibromialgia. Mais de 500 pessoas viram o vídeo. É um bom número para um canal pequeno como o meu. Tá? O meu canal é considerado um canal pequeno. Canal grande é acima de 100 mil pessoas. E gigante a partir de 500 mil pessoas. Então, meu canal ainda é um canal pequeno e conto com vocês para ajudar o canal a crescer. Tá? Repassem, mandem para os amigos, WhatsApp, Telegram. É isso que eu peço de vocês aqui. O Daí está falando aqui com a gente. Vamos lá. Nelson, ouvi falar que a canola não é planta, e sim um produto sintético feito no Canadá. Existem os dois, tá, Daí? Existem os dois. Existe como planta e existe sintético também. Como existem alimentos sintéticos, né? Tem um monte deles. O americano, o canadense, come muita coisa sintética, tá? Comida caseira é tudo de bom, concordo com os dois aqui. Concordo muito com os dois. Vamos continuar. Maçãs, uvas, morangos e frutas cítricas. Maçãs, uvas, morangos e frutas cítricas. Essas frutas são ricas em pectina, um tipo de fibra solúvel que reduz o LDL, quer dizer, o colesterol ruim.
Então vamos comer mais frutas, não comendo à noite. Soja. Comer soja e alimentos feitos a partir deles, como tofu e o suco da soja, não é o leite da soja, é o suco da soja, já foi apontado como uma maneira poderosa de diminuir o colesterol. Eu, particularmente, a soja em caixinha, aquilo é horroroso. Aquilo é muito ruim, gente. Ou coisa ruim. Tá? Isso no meu ponto de vista. Ou coisinha ruim. Isso já foi apontado como uma maneira poderosa de diminuir o colesterol. Análises mostram que o efeito é mais modesto. Consumir 25 gramas de proteína de soja por dia pode reduzir cerca de 5% a 6% de LDL. Peixes gordurosos. Não desceu. Eu não aguento. Só o odor já me faz mal. É muito ruim. Aquilo é muito ruim. Peixe gorduroso. Vamos lá. Comer peixe 2 a 3 vezes por semana pode diminuir o LDL de duas maneiras. Substituindo a carne, que tem gorduras saturadas que aumentam o LDL e fornecem gorduras do tipo ômega 3 que reduzem o LDL. Tá? Isso vai ser um outro assunto que nós vamos falar daqui para frente. O ômega 3. O que ele é importante para a gente. Tá? Espera só anotar aqui mais uma. Aqui, ó. A gente vai olhando as coisas e acaba vindo na cabeça da gente. Mais coisas para falar. Vou escrever aqui o ômega 3. Ômega 3. Mais um assunto. Pronto. Vão surgindo as ideias e a gente vai escrevendo. Eu praticamente como peixe 3 vezes na semana, tá? Gosto muito de peixe. Ervas, agora, que podem baixar o colesterol, tá? Eu não usei só alimentação, eu fui buscar também as ervas, que nos ajudam a baixar o colesterol. Se você come uma comida, às vezes, gordurosa, às vezes um chazinho depois dessa alimentação vai dar uma minimizada no problema, ok? Às vezes a gente exagera. Eu também, às vezes, exagero, tá? Vamos lá. Uma maneira importante de fazer isso é controlar os seus níveis de colesterol no sangue, tá? Através das ervas. Pesquisas mostram que 1 em cada 2 homens e 1 em cada 3 mulheres desenvolverão algum tipo de problema cardíaco em algum momento de suas vidas. Isso pela alimentação inadequada, tá? Não é para assustar vocês, não, pelo amor de Deus. Se você tem uma alimentação balanceada e equilibrada, você sai desse percentual aí. Apesar das drogas e das informações generalizadas sobre a importância de manter os níveis de colesterol no sangue baixos, o colesterol alto continua a ser bastante comum. Nós estamos falando aqui, gente, em 56% dos seres humanos com excesso de peso. Vou repetir. 56% dos seres humanos da Terra com excesso de peso. Nós estamos perto aí de 8 bilhões, não sei se já chegou, vou até olhar aqui. Número, vou botar aqui no tio Google, de seres humanos no planeta, tá? 7 bilhões, deixa eu ver de quando é isso, se é novo ou não. 7 bilhões e 800 e alguma coisa bilhões, tá? Então nós estamos pertinho dos 8 bilhões. Então nós estamos falando de 56%, nós estamos falando aí próximo a 4 bilhões de pessoas. Gente, metade da população do planeta nosso aqui estão com excesso de peso, ou seja, estão comendo demais do que deveria. A gordura mórbida aumentou, assim, são pessoas que têm o índice de massa corporal 40 ou superior a 40% de gordura no corpo. Então, calculem só. Uma pessoa com 200 quilos, que é considerado uma pessoa com gordura, provavelmente tem gordura mórbida, tá? Não sei que o cara tem 2,20 metros de altura, forte pra caramba, aí ele vai ter 200 quilos, mais de massa muscular e osso. Mas não chega a esse peso corporal. Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa de 1,60 m com 200 quilos, provavelmente está com gordura mórbida.
40% de gordura mórbida em 200 quilos, ele tem no mínimo 80 quilos só de gordura que ele está carregando extra. Aí o coração não aguenta, os músculos não aguentam, as articulações não aguentam, o fígado não aguenta, e essa pessoa, a vida útil dele começa a ser reduzida. Tá? Isso já não é a primeira vez. Deixa eu ver aqui, ó. Causa de morte por gordura mórbida no Brasil. Vou falar só no Brasil, fica mais fácil a gente compreender. Vamos lá. Olha só. Universidade Federal de São Paulo, tá? Eu estou buscando aqui. Aproximadamente 168 mil mortes por ano no Brasil são atribuídas ao excesso de peso e obesidade, aponta um estudo inédito publicado pela revista científica Prevent Chronic Disease, do renomado Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos. O estudo foi conduzido por pesquisadores brasileiros, dentre eles Leandro Rezende, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, no campo de São Paulo. O excesso de peso e obesidade pode ser estimado pelo cálculo do índice de massa corporal, que eu falei, o MMC. No Brasil, essas doenças apresentam 75% de todas as causas de morte atuais. Para estimar o IMC, a população brasileira e pesquisadores utilizaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida pelo IBGE. Em 2013, mais de 40% da população brasileira já apresentava um índice de massa corporal igual ou superior a 25. Então isso é alto demais, gente. É um suicídio lento, concordo com você, viu, Elizabeth? Concordo com você e muito, tá? Quando há muito colesterol no sangue, o excesso tende a se acumular ao longo das paredes das artérias. Aqui se estreita, então, levando a uma obstrução do fluxo sanguíneo. Quando o músculo cardíaco não recebe sangue suficiente, surgem os problemas. Às vezes, os níveis elevados de colesterol são devido à genética, à obesidade, ao sedentarismo, ao abuso de álcool, ao estresse crônico ou, geralmente, uma dieta ruim. Seja qual for a causa, o colesterol alto leva a doenças cardíacas. Então vamos lá. Chá de alho. O alho é a erva número 1 quando se trata de baixar o colesterol. Chá não, estou falando também do componente alho, né, do alimento alho. E melhorar a circulação para o coração. Estudos extensivos têm sido realizados nesta erva popular por sua capacidade de regular o colesterol no corpo. Eu pego, às vezes, alho torrado, né, picado, e coloco na comida como se fosse farinha. Um pouquinho só, uma colherinha. Jogo na comida e como. Alguns estudos mostram que ela reduz com sucesso o colesterol no sangue em alguns pontos percentuais. E outros mostram que o alho é consumido em base frequente, diariamente, os níveis de colesterol caem ainda mais dramaticamente. O alho também previne coágulos sanguíneos, o que significa que se você tem colesterol alto, essa erva pode ser realmente benéfica, pois coágulos sanguíneos que se formam ao redor do coração ou mesmo o cérebro são geralmente fatais. Esses coágulos vão funcionar como uma tampa, tá? No coração ele vai causar um infarto, o miocárdio, e no cérebro ele vai causar um AVC, tá? Que é um derrame, um AVC isquêmico, ou seja, essa tampa, ou seja, esse coágulo, essa tampa, esse tamponamento, não vai deixar o sangue chegar, não vai oxigenar o tecido e vai matando aquela área, tá? O alho afina o sangue, então você deve sempre consultar o seu médico ou o seu profissional de saúde se tomar suplementos de alho. É certo para você, especialmente se você está tomando medicamentos prescritos e se você está usando anticoagulantes. Olha aí, a cúrcuma que eu falei. Vou fazer uma live somente falando da cúrcuma. Anti-inflamatório natural. Perfeito, perfeito, Elizabeth. Perfeito. Anti-inflamatório natural.
Cúrcuma. O potente extrato da cúrcuma, a curcumina, é conhecido para proteger o corpo da aterosclerose. A curcumina também suprime o acúmulo de colesterol no sangue. As raízes da planta de cúrcuma reduzem os níveis de colesterol até o ponto de reduzir consideravelmente suas chances de desenvolver doenças cardíacas. Alcaçuz. Alcaçuz é outra erva poderosa que é super eficaz quando se trata de baixar os níveis de colesterol. Foram feitos inúmeros estudos para determinar a eficácia do alcaçuz nos níveis de colesterol e quase todos os estudos confirmaram que essa erva é excelente. Eu vi 12 estudos, dos 12 estudos, 11 falaram que o alcaçuz é excelente para baixar o colesterol. Então vocês estão vendo que todas essas ervas que nós estamos falando aqui, por enquanto, elas têm suplementos também, tá? E o suplemento são pílulas, eu prefiro natural, mas existem os suplementos também. Às vezes você não encontra as ervas facilmente. Então, casas de produtos naturais, tá, Elizabeth? Casas de produtos naturais. A Sociedade Americana de Câncer afirma que o alcaçuz é uma grande fonte de flavonoides, que são eficazes quando se trata de reduzir os níveis totais de colesterol. Esta erva também parece evitar o acúmulo de colesterol ao longo das paredes arteriais. É o mesmo caso da cúrcuma, tá? Um dos ingredientes ativos em alcaçuz, o glabridrin, desempenha um fator importante no adiamento da oxidação do colesterol LDL, que é considerado um dos principais agentes que contribuem para o aumento dos níveis de acúmulo de colesterol nas nossas artérias. Gengibre. Eu só não aconselho gengibre no calor, gente, porque o gengibre ele é quente, como também é o cravo, como também é a canela. Então são tipo dos alimentos, são tipo das ervas, né? No caso raiz, né? O gengibre é uma raiz que aquecem o corpo e com o calor tu vai ficar com mais calor ainda, tá? Então o gengibre, o cravo, a canela, eles são melhores consumidos, não que você não possa, mas eles são melhores consumidos no inverno. O gengibre, inclusive, você pode colocar ele em um pedaço bem pequenininho e você evite morder o gengibre. Você deve sugar, tá? Então, quando você morde o gengibre, ele libera uma pequena toxina que é bem amarga. Então, o ideal é você sugar o gengibre. Corta um pedacinho, um filetinho dele e suga, tá? Ou bota na comida e suga. Usada há anos para ajudar a resolver barrigas perturbadas, ou seja, gases, flatulências, né? Aquele abdômen inchado. Esta erva também é capaz de prevenir doenças cardíacas, reduzindo os níveis de colesterol. Uma pedra feita, né? Uma pesquisa, na verdade, uma pesquisa feita em 2010, que foi projetada para mostrar os efeitos do gengibre em 48 ratos, mostrou, a pedra, na verdade, foi um pedaço que eles cortaram, tá? Uma pedrinha, eles cortaram em tipo quadrado. Mostrou que o gengibre tem um nível significativamente reduzido de parâmetros de perfil lipídico na marca de 2 semanas e ainda mais na marca de 4 semanas. Então, quando você consumir o gengibre por 2 semanas e prolongar até 4 semanas, você pode ter um resultado melhor. Eu aconselho sempre, quando você vai fazer esse tipo de alimentação e precisa reduzir alguma coisa no seu corpo, que você faça o exame de sangue antes e veja como é que está esse nível e depois de um mês e pouco depois, refaça o exame, tá? E é sempre importante, eu falo sempre isso, que o exame quando nós realizamos, é importante que você faça sempre no mesmo laboratório. Por quê? Porque às vezes um laboratório A tem um protocolo de avaliação e o laboratório B tem outro protocolo, aí você fica sem parâmetro. Tá alto, tá baixo, como é que é? Tem vários protocolos para exame de sangue. Então, se você fizer no laboratório A, refaça o exame no mesmo laboratório A, tá? Porque isso vai te dar um parâmetro de comparação, o A com o A, e não o A com o B. Pode ser outro protocolo e vai te dar diferença. Poxa, piorou. Às vezes não piorou. É o protocolo que é diferente.
Comida japonesa tem bastante. O cuidado da comida japonesa, geralmente, é quando você pega o peixe cru, tá? O peixe cru, às vezes, se ele não está sendo assado ou não está sendo feito algum tipo de processo nele, ele pode levar para dentro de você uma lombriga, tá? Tem peixe que tem lombriga dentro lá dentro do peixinho lá que você comeu. Então tem que ter cuidado com isso. Às vezes o local que a gente se alimenta não é tão, vamos dizer assim, limpo. Então a gente tem que ter cuidado com a comida japonesa às vezes. Consumir chá de gengibre diariamente e adicioná-lo às suas refeições pode fazer uma grande diferença nos níveis gerais de colesterol. Alcachofra, que não é muito comum no Brasil, né? As pessoas usarem alcachofra. As folhas das plantas de alcachofra contêm uma fibra muito única que bloqueia a absorção de colesterol pelo corpo, que diminuirá a produção de compostos de LDL. Um estudo clínico mostrou que esta planta desempenhou um papel importante no gerenciamento do hipercolesterolemia leve entre indivíduos com sobrepeso após 8 semanas, aumentando seu HDL e reduzindo os níveis de LDL e colesterol total global. Então, pessoal, quem é novo no canal, por favor, se inscreva no canal, adicione o sininho de notificação, deixa o like, que é o mais importante de tudo isso. Compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares, levem o link do canal para os seus amigos e familiares. Está aqui o link do canal, é só copiar e colar dentro das suas redes sociais e tragam pessoas para participar com a gente.